Fala galera, aqui é o professor Moisés Pires e nós vamos estar iniciando agora o módulo 4, que vai falar sobre a regionalização do espaço mundial segundo o desenvolvimento humano e econômico. Nós já vimos nos módulos anteriores outras formas de regionalização, como as questões culturais espalhadas pelo mundo, também como as questões das paisagens naturais. Hoje nós vamos começar assim de um modo mais simples, regionalizando através de uma regionalização mais conhecida do mundo, que é a questão da divisão política, ou seja, a organização do mundo em continentes e dividido em países. Na verdade, todos esses países que são divididos pelo mundo, eles têm um sistema político e um sistema econômico. O sistema político ele é representado pelo governo, que vai estar determinando as práticas sociais, e o sistema econômico ele vai estar também influenciando a economia dessa sociedade. Então, quando nós falamos de sistema político e econômico, ele influencia a organização do espaço geográfico desse determinado país. No caso, a maioria dos países hoje em dia são países capitalistas, adotaram esse sistema, que é caracterizado pelo direito à propriedade privada, né? Ou seja, o direito de você ter uma terra, de você poder comprar a sua terra, também a livre concorrência, pela liberdade de empreender negócios, né? Ou seja, também é muito caracterizado pelo lucro, que é o objetivo principal da organização. Tem algumas características aqui para vocês verem depois, e eu não vou me deter nisso agora. Uma característica importante também é o trabalho assalariado, que no sistema capitalista acaba ocorrendo. Bom, dito isso, nós estamos vendo agora o mapa mundi, né, conforme eu falei, e essa forma de regionalização é chamada de mundo político, onde nós temos os continentes e os países. O continente à sua esquerda, ele é o continente americano. Esse continente que está mais amarelo na parte norte é o continente europeu. O que está em verde é o continente africano. Esse maior que está numa cor entre rosa e lilás, com algumas nuances de vermelho, é a Ásia. E lá na parte sul, no seu lado direito, que é a leste, nós temos a Oceania, onde está a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e outras ilhas, que também são países e possessões. E esses são os continentes que nós temos ocupados e com divisão de países. Mas nós temos também a Antártida, que está logo ao sul, né? Mas não tem nenhum país aí, apenas pesquisadores que estão lá estudando climas, animais, fósseis, para que nós possamos ter mais conhecimento sobre a história geológica da Terra. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos contrastes regionais. O planeta ele é regionalizado geralmente, hoje em dia, entre países periféricos e países centrais. A gente vai ver também isso lá mais para o final. Mas, só para vocês entenderem que isso aí é uma característica econômica. Tá? Os países centrais é que têm a economia mais forte, vamos dizer assim, e os países periféricos eles giram em torno desses países centrais, ou seja, a sua economia depende dos países centrais. Só que, por exemplo, Brasil é um país periférico, mas vamos pensar um país na Somália, que está lá na África. É um país também pobre, periférico. Mas, se você comparar as duas economias desses países, você vai ver que tem diferenças muito grandes. Então, a gente pode falar que existem diferenças regionais dentro das regionalizações que são feitas, né? E aí, nessa imagem que vocês estão vendo as diferenças sociais agora, é bem marcante, porque é uma diferença local. Aqui é a comunidade de Paraisópolis, do lado de um condomínio em São Paulo. Então você vê
que a riqueza está do lado da pobreza, e isso muito marcante no espaço geográfico. Ok? Então sempre vai existir essa diferença entre os espaços. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os contrastes de desenvolvimento humano, econômico e tecnológico no mundo contemporâneo. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso voltar com vocês lá nas grandes navegações. O que aconteceu lá nas grandes navegações? É um período histórico que vai se iniciar no século XVI, século XV, melhor dizendo, por volta aí dos anos 1492, quando a América vai ser encontrada, depois o Brasil também vai ser encontrado em 1500. Então, nós vamos ter uma nova organização do mundo. O velho mundo que era a Europa, algumas partes da Ásia e o norte da África, agora estão conhecendo novas regiões do planeta. Nós já falamos isso em outras aulas. Mas o que vai acontecer aqui? Vai gerar uma nova organização. Que organização é essa? É que a gente chama de Divisão Internacional do Trabalho Clássica. A Divisão Internacional do Trabalho Clássica, nesse período aqui, funcionava da seguinte maneira. Os países que eram colônias, os mais ricos, que estavam descobrindo essas regiões, acabam fazendo com que as áreas descobertas, colonizadas agora, produzam aqueles produtos que estavam faltando na sua economia. Então, por exemplo, os países colonizados eles vão ser responsáveis por produzir produtos primários. Por exemplo, café, cacau, cana-de-açúcar, esses produtos que são da agricultura, da pecuária e também da mineração. Já as colônias elas vão estar produzindo produtos manufaturados e mais tarde industrializados. E aí, quando a gente for avançando em relação à Revolução Industrial, já no século XVIII, olha, pulei do século XVI para o século XVIII, e vamos chegar até o século XX, mais ou menos na década de 1970, onde nós vamos ter as mudanças do meio técnico científico informacional. Ou seja, aquele mundo que parecia gigante, que foi sendo descoberto aos poucos, que as pessoas não tinham tanto contato, a partir dessa mudança no meio técnico científico informacional, parece que vai dar uma ideia de um mundo pequeno, de um mundo menor, porque as distâncias vão ser vencidas mais rápidas. Também a comunicação entre os países vão ser feitos de forma mais rápida por vários meios que nós vamos falar aqui. Então, infraestrutura, por exemplo, em portos, aeroportos, estradas, ferrovias, vão ser realizados nesses países. Telecomunicações, nós vamos ter telefones, celulares sendo implementados em vários países. A questão da agroindústria, a indústria vai ser a agricultura vai ser organizada ou reorganizada de uma forma industrial para produção em massa. Também a questão da biotecnologia nesse período, ou seja, sementes modificadas geneticamente, e várias outras situações que envolvem essa questão de produção de alimentos e de animais. A questão mesmo da robótica para aumentar a produção e cada vez menos utilizar a mão de obra humana e espaços inteligentes. Então, hoje nós temos tantas evoluções na área, tanto de comunicação quanto de transportes, que as distâncias são vencidas facilmente. A gente pode até ver agora com essa questão do coronavírus, se espalhando rapidamente pelo mundo, porque também nós temos um contato maior. As cidades que são cidades-polos, cidades grandes, que atraem muitas pessoas e são polos culturais ou polos econômicos no mundo inteiro e que têm multinacionais, estão sendo alvos dessa proliferação do Covid-19. Então vamos lá. Então o que é a DIT mesmo? A Divisão Internacional do Trabalho, ela é aquela organização do espaço geográfico mundial onde os lugares colonizados produziam produtos
simples, produtos que são da atividade primária, agricultura, pecuária, mineração, e exportavam para as colônias. As colônias que iam transformar esses minérios, essa agricultura e pecuária, esses produtos que vieram daí, em outros produtos manufaturados e mais tarde industrializados. Quem que vocês acham que iam lucrar mais com isso? Ou seja, a questão mesmo das desigualdades sociais entre os países ou desigualdades econômicas foram se aprofundando desde aí, porque os países ricos continuavam mais ricos, porque eles vão vender produtos com valor agregado, e os países mais pobres, que naquela época eram colônias ou ex-colônias, porque pegou também a época das independências, e iriam se tornar países mais pobres, mais fracos, e mais tarde a gente ia chamar isso de países periféricos e países de centro. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Só que aí, hoje, como eu estou aqui no slide falando sobre a questão da nova divisão internacional do trabalho, está mais diferente. Por quê? A partir da intensificação do processo de globalização, onde os países começaram a ter maior contato, principalmente econômico e, lógico, por consequência cultural, nós vamos ter o quê? Os países subdesenvolvidos, e que hoje são chamados de países periféricos, porque essa ideia de desenvolvido e subdesenvolvido não é muito usada hoje na geografia e nem nas ciências, porque dá uma ideia de inferiorização, né? Então aquele país é subdesenvolvido, ele é inferior, né? Aquele país que é desenvolvido, ele é selvagem, então não se usa mais. Isso aí se usava mais no contexto da Guerra Fria. Hoje nós usamos, como eu falei para vocês, países de centro e países periféricos. E aqui nós temos visto aqui na nova DIT, ou seja, nova Divisão Internacional do Trabalho, a questão dos produtos primários que os países periféricos ainda mandam para os países centrais. Então, produtos industrializados, mas aquele produto industrializado com baixo valor, capitais, lucros, royalties e juros de dívida. Já os países mais ricos, eles mandam o quê? Produtos industrializados, só que com tecnologia superior. Então, eles vão exportar muitos produtos industrializados com alta tecnologia, como computadores, como celulares de última geração, robótica e por aí vai, né? Também vão enviar tecnologias e capitais. Capitais aí você entende como empréstimos, né? Valores, investimentos produtivos e especulativos. Ou seja, na verdade, os países periféricos mandam produtos de baixo valor, exportam, né? E os países de centro, eles exportam produtos de alto valor e ainda dão empréstimos. Ou seja, os países periféricos ficam mais endividados a cada ano que passa. Ok? Agora nós vamos entrar numa outra forma de regionalização, que são as diferentes formas de medir o desenvolvimento humano. Não é só pela economia que se mede o desenvolvimento humano, tem outras formas. A gente vai ver agora a questão do IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. No Índice de Desenvolvimento Humano, tem alguns critérios ou alguns itens que serão pesquisados em cada país para medir esse índice. Ele foi elaborado pela ONU e hoje é utilizado desde 1993 para medir, né, fazer uma comparação entre os países no mundo todo. É o índice que seria o mais confiável para se fazer essa comparação. O que eles vão analisar no Índice de Desenvolvimento Humano dos países? A expectativa de vida ao nascer, ou seja, quantos anos aquela criança ao nascer ela tem de expectativa de vida pela média da população que está vivendo ou vai morrer com determinada idade. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente hoje tem uma média por volta aí de 76 anos mais ou menos de vida que nós temos com média. Lógico que varia de homem para mulher. Professor, mas a minha avó tem 100 anos, já tem 101 anos. Isso é uma média matemática. Tem pessoas que vão viver mais tempo, tem pessoas que morrem até antes, com 20 anos, 25 anos,
mas uma média fica estabelecida, no caso do Brasil, em torno de 76 anos, e aí é uma expectativa de vida. Mas tem país, gente, por exemplo, alguns países da África, que a expectativa de vida ao nascer é mais ou menos em torno de 46 anos de idade. Já pensou? Uma situação complicada. E também eles analisam não só isso, a escolaridade também. O que eles fazem? Eles fazem uma média de anos de estudo da população. Geralmente é a população com mais de 25 anos. Ah, quanto que aquela população com mais de 25 anos estudou? Quantos anos eles estudaram? Ah, estudaram 4 anos só, 8 anos, 12 anos, e aí eles começam a perceber se aquela população fez só o ensino fundamental, ou se a maioria está no ensino médio, ou se poucas pessoas, ou a maioria concluíram a universidade, o ensino superior, e por aí vai. E também nós temos a renda bruta per capita para saber se realmente aquela população tem um nível de renda. Pega a renda total do país, de tudo que é produzido, e divide pelo total da população. Então, esses 3 eixos aí vão ser utilizados para medir o índice de desenvolvimento humano, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 o país estiver, depois de ter tudo medido, ele é um país com alto índice de desenvolvimento humano, ou seja, qualidade de vida excelente. Se ele estiver próximo a 0, aí a qualidade de vida dele já está deixando a desejar, ok? Nesse mapa aí nós podemos ver que o IDH do Brasil está aí sendo considerado alto, só que a gente tem que saber e relembrar que o Brasil é um país muito grande e tem as desigualdades internas. Se você for pegar, a gente viu a foto anterior, né? Do lado tem um condomínio de luxo, que cada apartamento tem ali sua piscina individual, mas do lado tem uma comunidade carente que provavelmente eles nem têm acesso à água direito. Então nós temos essas disparidades também até regionais dentro do Brasil, por exemplo. No Nordeste a gente sabe que tem muitos locais precários e que necessitam de muitos serviços ainda, né? Então, essa é a questão do índice de desenvolvimento humano. Até aqui tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho. Produto interno bruto. Agora a gente vai ver uma outra forma de regionalização. O que é isso? Aqui vai analisar o desenvolvimento do país a partir do produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo que é produzido no país, só isso. E aí nós vamos já analisar o que é produzido, quanto que se lucrou, vamos dizer assim, no país, no setor primário, no setor secundário. No primário, né, agricultura, pecuária, também mineração e pesca. No secundário, nós temos as indústrias e a construção civil, e o terciário são os comércios e serviços. E aí, tudo que é produzido, o lucro que é tido, a renda total, que geralmente é representado em dólar para facilitar toda essa comparação entre os países. E aí, quem tiver o PIB mais elevado vai dizer que está no topo. Por exemplo, aqui a gente está vendo os Estados Unidos em 2018, tá vendo? Depois vem a China, Japão, Alemanha, aí vai até o 10º, que é o Canadá, e o Brasil estaria acima do Canadá. Só que com essa questão agora da crise econômica devido ao coronavírus, pode mudar muito esse ranking que eu mostrei aí para vocês no slide. Olha a projeção que está para 2050. A China se mantendo, mas a Índia ultrapassando os Estados Unidos. Mas agora também a gente não sabe, né? Porque essa situação vai mexer com a economia do mundo todo. Vocês estão acompanhando os noticiários que os países estão tentando socorrer a sua população com vários investimentos nas áreas sociais, até mesmo de socorro, mesmo de salário, de dinheiro para ajudar as pessoas que estão ficando sem salário nesse momento. Então pode mexer com esses índices aí. Também não é uma coisa muito legal de ver, porque o produto interno bruto ele é dividido pelo número total de habitantes. Então, se um país tiver um lucro muito grande, né, na renda per capita dele, mas tiver uma população pequena, aí quando dividir vai dar a ideia que todo mundo recebe um salário altíssimo. Mas vamos supor que aquele país, tipo a China, a Índia mesmo, tem populações enormes, aí divide, pode dar uma renda per capita baixa. Então não é muito boa para se analisar isso não.
Tá? O melhor mesmo que até hoje se utiliza é o IDH, aquele que eu falei anteriormente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade são indicadores que servem para analisar o quê? As condições de vida de uma população. Poxa, se um país está morrendo muita gente, alguma coisa está errada ali. Vocês concordam? Então a qualidade de vida provavelmente não vai estar muito boa. Então o que eles fazem? Eles fazem uma medição, né? Ficou estabelecido, tem que ter um critério que vai analisar durante um período de 1 ano a quantidade de mortes, de óbitos em determinado lugar, tá? Geralmente eles fazem por 1.000 população, né? População de óbitos por 1.000 pessoas. E aí, se tiver uma população muito próxima a 1.000, é porque a quantidade de mortes está muito grande. Provavelmente aquele país não tem uma qualidade de vida muito boa, não tem saneamento básico, não tem água tratada, né? Ou pode ser outros motivos que vão ser analisados. E também a taxa de mortalidade infantil, como vocês estão vendo nesse próximo mapa, né? Que aí você vê que tanto no mapa anterior quanto nesse mapa agora da mortalidade infantil, os países africanos estão assim com um grau altíssimo de mortalidade infantil e também de mortalidade geral. Aí tem várias situações, né? Pobreza, fome, miséria, situações de guerra, perseguições políticas, perseguições religiosas, questões climáticas, catástrofes ambientais e por aí vai. E agora nós vamos ver outra forma de regionalização, que é a questão da fome e subnutrição. Aí você para pensar, por que os países africanos e outros países da Ásia, até mesmo na América do Sul, alguns países, passam por situação de fome? Ah, professor, será que é porque falta alimento no mundo? Os países não estão conseguindo produzir alimento? Não. Já foi pesquisado, já foi comprovado que existe alimento para todo mundo, né, em quantidade suficiente para alimentar o mundo inteiro. O problema é a questão do sistema capitalista que vai estar favorecendo a desigualdade social. Então as pessoas não vão ter renda, não tem divisão de renda justa, e algumas pessoas ficam com muito dinheiro e outras pessoas ficam com pouco dinheiro, não tendo condições nem mesmo de se alimentar. Quando fala de fome, gente, é questão que a pessoa nem se alimenta nem uma vez por dia. Você imagina, a gente já come muito, né? A gente acorda, toma café, a gente vai lá, belisca alguma coisa, daqui a pouco almoça de novo, belisco outra coisa, daqui a pouco tem lanche da tarde, aí se tiver um salgadinho, um miojo, alguma coisa que eu até não recomendo para comer miojo, né, mas tudo bem. E aí quando chega no jantar, você vai comer de novo, às vezes faz um lanche depois do jantar mais tarde, aí as pessoas vão ficando obesas. Mas nesse caso aqui da fome, às vezes as pessoas não têm nem o que comer durante o dia todo. Você imagina, você conseguiria ficar sem comer o dia inteiro, mas sem comer nada, nem besteira. Ok? Vamos lá. E a questão da subnutrição. E aí nós podemos dividir essas questões sobre a fome em duas partes, que é o seguinte: a fome endêmica, que é aquela que na verdade a pessoa não consegue ingerir nada para manter a sua vida. Você imagina, a pessoa tem um corpo ali que precisa de nutrientes e não consegue ingerir nada para poder manter a sua vida. Então, é uma fome endêmica, ela é crônica e cruel. Há muitos países aí da África, da Ásia e situações até mesmo dentro do Brasil de pessoas que passam fome endêmica, que não conseguem comer nada que traga nutrientes para manter a sua vida e pode causar até a morte. A fome epidêmica é aquela fome aguda, né? Aquela que a pessoa não tem acesso, na verdade, aos alimentos, mas é por um período de tempo. Por exemplo, aconteceu uma seca muito grande, as pessoas não conseguiram plantar, aí vai gerar aquela fome. Ou então o país está em guerra, mas depois vai passar a guerra. Então, naquele período está em guerra, ou aconteceu um problema ambiental, né, e acabou com a possibilidade da população produzir seu alimento. Aí, por exemplo, uma queimada, né, natural, isso pode causar. As pessoas ficam com fome aguda
e só que depois de um tempo ela consegue repor. Ainda tem outra questão da obesidade, né? Principalmente infantil. Então aí nós temos o oposto, né? A gente faz um contraponto aí. Países mais ricos, países que têm mais condições, vamos dizer assim, até qualidade de vida, mas que tem uma cultura na parte alimentar, mas que deixa a desejar nessa questão da nutrição. Ou seja, a cultura do fast food, né? Que eu sei que vocês adoram, né? Hambúrguer, quem não gosta de comer hambúrguer, quem não gosta de comer cachorro quente, mas se for consumido, melhor dizendo, de uma forma assim exagerada, vai cooperar com a obesidade. E aí você acha que está comendo, está se alimentando, mas na verdade está matando aquela tua fome na hora, mas não tem nenhum nutriente para manter a sua vida. Aí pode gerar diabetes, colesterol e vários outros problemas. Ok? Mas eu não sou nutricionista, não vou entrar nessa área. Vamos lá. Outra questão é o índice de felicidade interna bruta. Esse índice ele foi criado para regionalizar o mundo todo, para medir assim, o índice de felicidade entre os países. Mas interessante, né? Ah, professor, como que a gente vai medir felicidade? Felicidade é algo tão assim, como é que eu posso dizer? Pessoal, né? É uma coisa relativa. Por exemplo, eu posso estar feliz em casa na quarentena e tem gente que não está feliz em casa na quarentena. Isso é relativo, né? Mas no caso aqui, essa pesquisa que vai traçar o índice de felicidade interna bruta, ela vai ver assuntos específicos, tá? Então, por exemplo, eu tenho até aqui mostrando para vocês aí no slide, ó, vai falar sobre padrão de vida, moradia, você está feliz com a sua moradia, você está feliz com a sua renda familiar, igual aquela pesquisa do IBGE, você está feliz com a sua renda per capita, ou seja, o seu recurso durante o ano, aí bem-estar psicológico, você está satisfeito com a sua vida, com as suas emoções positivas, com a sua espiritualidade, entre outros. Educação, alfabetização, nível educacional, você está feliz com o índice educacional que você alcançou, com os valores que foram passados para você? Aí por aí vai, tem saúde, diversidade ecológica, boa governança. Então vai perguntando, pesquisando a população, depois sai o ranking, melhor dizendo, dos países que têm o melhor índice de felicidade. Aqui, no livro de vocês, na página 296, está mostrando um gráfico onde a Suíça, né, será porque apresenta o melhor índice de felicidade. Provavelmente é pela qualidade de vida que o Estado proporciona para os seus habitantes, né, porque lá os índices de saúde, de educação, né, de renda são altíssimos. E aí nós vamos agora avançar mais um pouquinho para finalizar nossa aula de hoje, né, ainda bem que eu falo pouco. Então vamos lá, regionalizações de acordo com o nível de desenvolvimento, lá na página 297 já, finalizando esse módulo. Aqui já está falando sobre aquela nossa conversa inicial. Nós vamos ter a questão de nomenclaturas falando de países, né? Ou seja, nós vamos ter países considerados subdesenvolvidos e outros considerados desenvolvidos. Isso aí está no passado, tá, gente? É no contexto da Guerra Fria. Países pobres e ricos, e aí dá uma ideia, como eu falei para vocês, está baseado no desenvolvimento econômico, né? Mas está dizendo tipo assim, esses países subdesenvolvidos, esses países pobres são piores, são ruins, sabe? Dá uma ideia negativa, uma ideia de inferioridade, e que outros países que são ricos, desenvolvidos, que são os bambambãs, que são os melhores. Então, para tentar tirar essa ideia, atualmente, a gente considera, quando eu digo é a ciência, tá? Considera uma outra nomenclatura, que vai dizer que temos países centrais e países periféricos, para não induzir essa questão de inferioridade e superioridade, tá? Então, várias questões são observadas, como o índice de desenvolvimento humano, até mesmo a questão do índice de felicidade interna bruta, também as questões econômicas para medir, para ver quais países são centrais e quais países periféricos. E assim, mesmo assim, por exemplo, quando a gente fala assim, os países centrais, pensa na Europa, né? Países europeus de economia central. Aí você vê
um exemplo, a Noruega, que até o livro está dizendo aqui. A Noruega é um país assim com alto índice de desenvolvimento humano, um país considerado, né, central, com uma economia forte, né, com uma qualidade de vida maravilhosa. Aí você tem a Grécia ali passando por problemas econômicos, sociais que estão indo assim lá embaixo. Então, assim, no mesmo continente, no mesmo eixo de país central, nós temos diferenças regionais. Agora, você imagina nos países periféricos. Como eu falei, né? Nós temos o Brasil, pode comparar a economia do Brasil com o país do Sudão, por exemplo, na África. São países com realidades e economias totalmente diferentes, apesar de fazerem parte desse eixo aí periférico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula de hoje. E por hoje é só. Até a próxima, ok? E por mais vocês podem me chamar no WhatsApp e a gente vai tirando as dúvidas, ok? Um abraço para vocês e um ótimo estudo.